Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre ferramentas de segurança, dando prosseguimento ao assunto que já foi iniciado nas aulas anteriores. E essa aula será dividida em duas partes. A primeira parte, onde nós iremos falar de uma forma teórica sobre algumas ferramentas, e a segunda parte, onde nós iremos fazer labs para testar as ferramentas que vamos falar aqui. Nós temos uma ferramenta de segurança muito utilizada e importante, que é o Packet Analyzer, ou seja, os analisadores de pacotes. Um analisador de pacote, também conhecido como analisador de rede de protocolo ou sniffer, é um programa de computador que intercepta e registra o tráfego que passa por uma linha digital de uma rede. Dependendo do analisador de pacotes, ele pode analisar e verificar problemas da rede, detectar tentativas de intrusão, coletar informações em uma rede invadida, monitorar o uso da rede, coletar estatísticas da rede e filtrar o conteúdo suspeito. Então, pessoal, o Sniffer, sem dúvida, ele é um software muito utilizado, tanto de forma benéfica quanto de forma maléfica na sua rede. Ou seja, você pode utilizar o sniffer para se defender, assim como um atacante em geral também utiliza o sniffer para coletar estatísticas e informações sobre a sua rede, que serão utilizadas posteriormente na configuração de um ataque. O sniffer é uma aplicação que instrui a placa de rede a capturar todos os pacotes que chegam até ela. Além disso, o sniffer pode abrir o pacote e, a partir de então, podemos analisar o pacote ou até mesmo descobrir os dados, como, por exemplo, senhas, conteúdos de e-mail, caso não sejam criptografados, antes de trafegarem pela rede. Alguns sniffers e redes são bem conhecidos, então nós temos, por exemplo, o Microsoft Network Monitor e temos o Wireshark como um dos sniffers mais conhecidos e usados no mundo. É importante salientar que algumas informações já foram passadas no nosso treinamento de redes e eu gostaria de relembrar algumas dessas informações, como por exemplo, nós já sabemos que a placa de rede ela abre um pacote em algumas situações bem específicas, né? Então, se o endereço MAC e o endereço IP de destino desse pacote for a própria máquina, naturalmente ela vai abrir e processar esse pacote. Agora, se o endereço MAC e o endereço IP forem para broadcast, essa máquina também abre e processa o pacote. E se o endereço MAC e de IP também for o endereço para multicast, e se a máquina fizer parte desse grupo multicast específico, ela também vai abrir e vai ler esse pacote. Bom, a gente já sabe, porque já foi falado anteriormente, que as redes Ethernet hoje em dia são baseadas em switch. E o switch ele só vai difundir um pacote para todas as portas se esse for um pacote broadcast ou se for um pacote multicast. De forma que pacotes unicast que são endereçados a uma única máquina específica, eles são encaminhados através dos circuitos virtuais do switch. Só que antigamente a rede ela era baseada em hub ou até mesmo na topologia linear, onde todos os pacotes eram compartilhados pela rede. Então, quando um pacote chegava numa determinada máquina, mas o endereço MAC e IP de destino não era aquela máquina, ela simplesmente descartava aquele pacote sem abrir e processar o mesmo. Bom, a grande questão é que o sniffer ele é um software que instrui a placa de rede a operar em modo promíscuo, ou seja, todos os pacotes que chegam até ela, eles são abertos e processados, mesmo não indo com o MAC de destino daquela máquina ali. Então, o sniffer ele coloca a placa de rede nessa condição de abrir e processar qualquer tipo de pacote, mesmo que esse pacote não vá para ela. Então, observando a rede sobre esse aspecto, o uso dos switches ele acabou tornando a nossa rede mais segura, porque a microsegmentação impede que um pacote de unicast ele chegue em um determinado destino específico. O grande problema é quando você coloca um software sniffer para snifar uma porta trunk, né? Nós já havíamos visto anteriormente que quando você tem switches cascateados ou uma saída única, como por exemplo um link de internet, todos os pacotes inevitavelmente têm que passar por ali, porque é uma porta comum à rede. É uma porta backbone, onde todos os pacotes eles acabam convergindo em uma única porta. Dessa forma,
quando um software sniffer ele está esnifando essa porta em específico, ele consegue capturar todos os tráfegos de rede. Tá? Então, é importante salientar que toda uma preparação de segurança deve ser aplicada em portas que são portas convergentes, né? Onde todo o tráfego da rede ele vai convergir ali naquela porta. Muito bem. Então o sniffer ele serve para isso, para poder monitorar o tráfego da sua rede e, eventualmente, se ocorrer algum tráfego ali baseado num protocolo que não use criptografia, as informações contidas ali naquele pacote elas podem ser capturadas e codificadas através do sniffer. Então, por exemplo, nós sabemos que alguns protocolos, como por exemplo o protocolo Telnet, protocolo HTTP e outros, eles não usam criptografia. Então, se você se autentica em um servidor HTTP ou se você se autentica em um servidor Telnet, o login e a senha que você está utilizando, eles vão passar em branco na rede e um sniffer facilmente poderá capturar essas informações. E nós vamos fazer um lab desse tipo, exatamente para poder identificar como pode acontecer uma falha de segurança em determinadas aplicações de rede, uma vez que não são usadas criptografias para poder proteger essas informações. Então, nós temos aí o Microsoft Network Monitor, que está sendo printado na nossa tela, e é um exemplo simples, né? Nós estamos aqui monitorando, então você vê que o pacote ele foi capturado por essa placa de rede aqui do nosso exemplo, e nós vemos que nós temos a máquina 926802, que enviou esse pacote por broadcast, né? E nós temos aqui um outro exemplo onde a máquina 926802 enviou um pacote para a máquina 926801. O protocolo utilizado foi o protocolo ARP e a aplicação do ARP nesse caso foi um ARP request, ou seja, a máquina 926802 solicitou o endereço MAC de 926801, que prontamente no pacote logo abaixo respondeu informando seu MAC. Tá? Então, nós não temos apenas aqui pacotes ARPs sendo capturados, nós temos aqui também exemplos de pacotes ICMP, onde a máquina 926881 efetuou ping para o 926882 e houve ali o echo request, que é a solicitação, e o echo replay, que é a resposta. Né? Então, nós já conseguimos ver, simplesmente através do print do Microsoft Network Monitor, que é possível você monitorar uma rede e identificar todos os pacotes que estão atravessando aí a sua rede. Nós temos também o Nmap, né, que é um Network Mapper. O Nmap é uma ferramenta de segurança que explora e cria auditoria de segurança. Ele é capaz de reunir algumas informações, inúmeras informações sobre os hosts da sua rede, como por exemplo, quantidade de hosts, serviços disponibilizados, o tipo do sistema operacional utilizado na máquina, o tipo de firewall e muito mais. O Nmap é uma ferramenta de arquitetura aberta, ele pode ser tanto utilizado em sistemas Linux, quanto também ser utilizado em sistemas Windows. Então, nós temos aqui um print do Nmap sendo utilizado para Linux, né? E aí foi feita uma solicitação do Nmap para um determinado nome de domínio, e nós vemos que nós temos duas máquinas que foram capturadas aqui através do Nmap, a máquina 205.217.15362 e a máquina 912.68.040. Então, nós temos aqui algumas portas dessa máquina que estão abertas. Então, tem, por exemplo, a porta 22, que é do SSH. A aplicação utilizada aqui é o OpenSSH. Nós temos a porta 53 do TCP, então podemos identificar que esse cara aqui é um servidor DNS, porta 70 e 80 do TCP, então sabemos que temos também aqui um servidor web instalado nessa máquina, a aplicação nesse caso aqui é o Apache, e nós temos aqui uma outra máquina com inúmeras portas abertas também, e podemos identificar que essa máquina aqui, diferentemente da opção aqui de cima, é uma máquina Windows, né? Nós temos também a porta 135, 139 do TCP abertas aqui, que são aplicações NetBIOS, por exemplo. Nós temos outras informações visualizadas nessa máquina. Ela tem um aplicativo VNC também instalado na porta 5.800 e 5.900 do TCP. Então, nós conseguimos ver que o Nmap ele consegue coletar informações importantes sobre a sua rede, né? E aqui
Nesse slide posterior, nós temos o Nmap para Windows. É possível você lá no site baixar a versão do Nmap para Windows. E nós vemos aqui que a máquina que nós utilizamos no nosso teste, ela tem duas portas abertas, né? Ela tem a 53 do TCP, ou seja, é um servidor DNS também, e tem a porta 8080, que é a porta secundária do HTTP também utilizada aqui. Muito bem. Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui essa primeira parte da aula, que é a parte teórica, e agora vamos fazer um lab, ou melhor, alguns labs, para fazermos um teste dessas ferramentas que foram passadas.